A grande descoberta, Pedra Filosofal e o Elixir da Imortalidade. Por Telúria Gaia. Desvendados os mistérios do vitriol, o maior segredo da arte alquímica. Alquimia. Uma pequena explanação sobre alquimia, porque o objetivo aqui é outro. A alquimia surgiu como uma busca por uma técnica ou um método, objetivando transformar metais comuns em ouro. Para muitos alquimistas, também conseguir o elixir da imortalidade. Começou assim, mas logo se transformou em uma busca profunda da espiritualidade e da transformação do ser humano e da natureza. A alquimia começou nos tempos medievais. O primeiro a ver a alquimia como transformação do mundo intelectual foi Sósimo de Panópolis, que viveu no Egito helenístico. Ele se inspirava no gnosticismo. Desses processos, ele via a transformação alquímica como uma metáfora para o esclarecimento espiritual e a libertação da alma no mundo material. Mas os egípcios sempre acreditaram que o mundo material funcionava com a influência das forças divinas. A busca da pedra filosofal teve início com Hermes Trismegisto, no Egito helenístico. Mas muito importante, foi a alquimia indiana que influenciou o conceito de transmutação espiritual. Um suíço, médico, alquimista e astrólogo, Paracelso, introduziu o conceito de microcosmo e macrocosmo, considerando que o corpo e a mente estavam interconectados. Baseado nas obras herméticas, ele introduziu produtos químicos na medicina. Tudo é veneno e nada é sem veneno. É a dose que faz com que o veneno não o seja. Além disso, esse médico achava que a natureza tinha uma assinatura de Deus e que os alimentos parecidos com partes do corpo humano faziam bem para a enfermidade desses órgãos. Ele via a alquimia como disciplina espiritual, com a transmutação de metais, servindo como uma metáfora para a transformação espiritual e pessoal. Ele acreditava que a alquimia poderia revelar a natureza oculta das coisas, levando a uma compreensão mais profunda do divino. Para Paracelso, esses três princípios, enxofre, mercúrio e sal, os três precisam estar em perfeita harmonia dentro de nós. Quando esses três princípios estão equilibrados, tanto o corpo quanto a mente e o espírito encontram sua verdadeira expressão. Enxofre, mercúrio e sal, os princípios subjacentes a toda a matéria. Enxofre dá a combustibilidade e a mudança. O mercúrio representava fluidez e volatilidade, e o sal representava solidez e permanência do corpo. A alquimia vai além da descrição do mundo material. Suas metas têm um valor simbólico, porque significa que, na verdade, seus praticantes usavam algo muito maior. A transmutação espiritual, assim como o elixir da imortalidade, nada mais é do que um recurso próprio do organismo humano na hora da criação, e concebe aqueles que realizam o longo processo de retificação espiritual, uma vida dedicada ao infinito. Vitriol, o maior segredo da arte alquímica, mapa codificado, diagrama sagrado que guarda verdades profundas. Ele guarda o roteiro da mais grandiosa transformação, não dos metais, mas da própria alma. Na tradição esotérica da alquimia, vitriol é entendido como um chamado para a jornada interior, uma instrução velada para descer às profundezes do próprio ser e encontrar aquilo que é eterno. É um enigma cifrado compreendido apenas por quem se atreve a atravessar os portais da autotransformação. Sua essência ressoa na tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus e se manifesta nos intrincados diagramas dos mestres alquimistas
que sempre souberam que a transmutação da matéria não passa de um reflexo da suprema transmutação e o aperfeiçoamento do ser. Esse roteiro aponta para o caminho da transformação interior. Foram muitas horas de busca e desespero por compreensão. A mente parecia não alcançar tanta grandiosidade. Com o trabalho, anotações e pesquisa, a mente expandia inconscientemente e o extraordinário aconteceu. A espiritualidade começou a mostrar os caminhos e foram seguidos quase que cegamente. Estou falando de alquimia, e buscadores nunca param. É um trabalho incessante, viciante e maravilhoso. Mas o que é o vitriol? Vitriol é um acróstico. Visita interior a terrae, rectificando, invenies occultum lapidem. Visita o centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Essas palavras perseguem buscadores e durante anos fazia parte de um cotidiano de meditações, transcrições, observações e estudo. O objetivo aqui é claro. Vislumbravam expandir a mente, com a finalidade de traduzir esse diagrama. Vamos ler essa frase novamente. Visita o centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Se lermos literalmente, o que podemos entender? Talvez cavar um grande buraco em um lugar específico até o interior da terra. Mas antes, rezar, meditar, etc. para a retificação. Sem esquecer de procurar uma pedra muito especial. Parece não fazer sentido algum, mas o tempo é amigo de quem espera, de quem insiste e de quem busca pela revelação, com a paciência adquirida e trabalhada no interior da alma. Claro que era uma busca incessante, mas ficava cada vez mais claro que esta visita estava relacionada com o interior do ser, o microcosmo. Retificar é a coisa mais difícil que alguém pode fazer, quando o mundo em que vivemos, materialista, egoísta, injusto, não deixa saída. O que é retificar-se espiritualmente? Existe um remédio geral, Tikkun Haklali, que em hebraico quer dizer reparação geral. É um rito cabalístico. Retificar é elevar o espiritual, se soltar e abandonar o material. São 10 salmos que, quando recitados na ordem correta, eles têm um poder muito grande de purificação da nossa alma. Existe um conceito no Zohar, trabalho fundamental da literatura cabalista e do misticismo judaico, que se chama Tikkun, conserto. Cada um de nós vem para esse mundo com missões. Cada um de nós tem missões nesse mundo, porém nossa alma vem incompleta. Ela precisa de Tikkun, precisa de conserto. Nascemos com o dever de completar nossa alma para se tornar perfeita. Deus quer que possamos decidir como queremos nossa alma. A pessoa chega em um momento da vida que tem que olhar para dentro de si mesmo e descobrir o seu Tikkun. Mas existe uma chave mestra que se chama Tikkun Haklali, o conserto geral, a retificação total. Mais de 1000 nunca foi contado. Artigos, vídeos, livros sobre tudo o que envolvia o assunto. Os alquimistas sempre encantaram as pessoas com seu trabalho, mas sempre foram perseguidos por igrejas poderosas e, dessa maneira, encontraram uma forma de deixar símbolos codificados para não serem descobertos. O mais interessante é que eles existiram em muitas épocas e em várias partes do mundo, mas sabiam que procuravam descobrir como transformar qualquer metal em ouro. Porém, isso foi mudando, e começaram a perceber que a verdadeira importância desse trabalho era a espiritualidade. As transformações alquímicas dizem muito mais da espiritualidade do que da prática em si. Os códigos indecifráveis tinham um motivo: o de esconder seus trabalhos avançados e suas descobertas. Por outro lado,
não queriam que esse conhecimento morresse, por isso, se esforçaram para deixar para a humanidade uma enorme quantidade de códigos, diagramas, mapas e uma linguagem oculta para a posteridade. Por pesquisa, sabemos que Basílio Valentino, um grande mestre alquimista, revelou que vitriol era o maior segredo da alquimia. E não disse isso à toa. Ele sabia que por trás dessas letras escondia-se um dos maiores segredos da humanidade. Muito estudo, dedicação, insights, e em um dia inesquecível, as coisas começaram a se revelar. Em sonhos, encontros astrais, dimensões paralelas, inexplicáveis. A teoria que convenceu foi a de que o vitriol é um roteiro perfeito para a criação e transformação da alma. Como foi escrito, dito e falado, a jornada é interna. Então a pesquisa começou no microcosmo, ou o corpo humano. Seguindo o roteiro, foi preciso descer nas profundezas e encontrar aquilo que é eterno. Claro que a descoberta falava de uma transformação, não alquímica, mas intrigantemente tudo é alquímico dentro do vitriol, todos os símbolos e significados. Aqui será revelado algo maravilhosamente importante. Segundo pesquisas, intuição e ajuda da espiritualidade. A inquietação de quem busca é a vontade de mostrar suas teorias. Afinal, depois de pensar nisso 24 horas por dia, por vários anos, não seria justo guardar. Porque, ao contrário dos mestres alquimistas, hoje podemos falar, mostrar e discutir teorias com liberdade. O que é o vitriol, então? Vitriol é um sistema reprodutor espiritual, mas no microcosmo é o sistema reprodutor humano, com um ator principal chamado útero. Útero, espaço sagrado, onde o todo fará a sua criação mais perfeita, pura, com a espiritualidade divina fazendo parte da formação de cada órgão e sendo preparado para habitar a terra. A pedra filosofal. A pedra filosofal é o feto pronto, terminado perfeito e consciente de que será transmutado de mundos e precisará crescer, aprender e virar um ser humano. Além de ser a pedra filosofal, o feto já nasce imortal, porque viveu dentro do elixir da imortalidade por 9 sagrados meses. Explicando esse pensamento, vamos começar com os símbolos. O sol, o sêmen. O sol nas mitologias sempre foi considerado o espectro masculino. Na mitologia egípcia, por exemplo, ele era o deus Ra, o pai dos deuses e dos homens, considerado a essência da vida e da morte, um ciclo eterno de renascimento e esperança. Na astrologia também é ligado ao princípio masculino da individualidade, consciência da razão. A lua, o óvulo. Na mitologia grega, a lua era a deusa Selene, que tinha uma carruagem para mudar a lua de lugar, ou seja, poder feminino. Na astrologia, simboliza afetos, sensibilidade, arte do cuidado e intuição. Então, no alto do diagrama vitriol, Sol e Lua derramam sua essência dentro de um vaso. Logo abaixo de cada astro, vê-se uma sigla de cada sexo. Sol, masculino, e Lua, feminino. Ou seja, o feminino e o masculino se integram, assim como o Sol e a Lua, representando o objetivo final de união. A energia do Sol e da Lua sempre foram interpretadas como representações de forças opostas no cosmos. O Sol sempre foi associado, assim como o homem, ao princípio ativo do calor, da ação, enquanto a Lua e a mulher representam o princípio ativo da água, da fluidez, receptividade. Então, para alcançar a verdadeira transformação, essas duas forças devem se fundir em equilíbrio perfeito. O conjunctio, união sagrada dos opostos, simbolizando a integração, espírito e matéria, todos os aspectos elevados quanto inferiores na totalidade do ser.
O casamento alquímico, conhecido como a união dos opostos, cabe nesta parte da explicação. O casamento dos opostos é um tema central e profundo na alquimia, incorporando o processo de união e harmonização de forças dualísticas. Esse conceito não é apenas uma mera metáfora para reações químicas, mas também um símbolo espiritual e psicológico. O casamento alquímico representa a união de um rei e uma rainha, representando os princípios masculinos, o Sol, e os femininos, a Lua. Esses arquétipos não se limitam apenas ao gênero, mas abrangem uma ampla gama de qualidades dualísticas encontradas na natureza e na psique humana. Uma representação comum é a união do Sol e da Lua, enfatizando o equilíbrio entre qualidades contrastantes: claridade e escuridão, atividade e passividade, consciência e inconsciente. No cerne do casamento alquímico está a busca pela unidade dos opostos, reconciliando forças opostas dentro do cosmos e do indivíduo. Os alquimistas buscaram alcançar um estado de completude, equilíbrio e iluminação. A união dos opostos também é vista como para o processo alquímico de transformação, levando à criação da pedra filosofal. Segundo Jung, o casamento alquímico representa a união da ânima e do ânimos. A ânima é o lado feminino inconsciente de um homem, e o ânimos é o lado masculino inconsciente da mulher. Essa união promove um processo de individualização, levando ao crescimento pessoal e à totalidade, integrando o consciente com o inconsciente e reconciliando os aspectos da personalidade. O cálice, o útero, a caverna e o elixir da imortalidade. O útero é o recipiente onde a vida, que é a coisa mais maravilhosa da criação divina, é criada. A função primordial do útero é nutrir, abrigar e fabricar um novo ser. É, na verdade, um centro energético, o local onde reside o sagrado. Representa poder criativo. É um portal sagrado que guarda os segredos da verdade humana. É fonte de poder e de propósito da alma. Ele é espiritualmente considerado o cálice sagrado onde as essências se misturam, dissolvendo e reunindo o que há de melhor. É a capacidade de transformação, de transmutação de essências num ser pleno, completo e perfeito, criado pelas mãos divinas. O cálice, que simboliza o útero, é o recipiente da transmutação, onde as essências Sol, Lua, feminino e masculino farão uma fusão química. Não é apenas um cálice, pode representar a alma humana, onde se realizará a transformação sagrada. Na alquimia, dissolver e reunir significa tornar puro. Acredito que nesse processo surge a centelha divina, o fogo interior. O útero, ou o cálice, farão a transmutação das essências nela colocadas. Na linguagem uterina, significa a formação de um líquido, que na alquimia poderemos chamar de elixir. Mas por que 9 meses de transformações primordiais orquestradas por mãos divinas dentro do cálice sagrado? Por que o 9? Simplesmente porque o número 9 é indestrutível, assim como o ser sendo criado por Deus. Segundo Pitágoras, o mestre dos mestres da matemática, o número 9 fecha ciclos. É a perfeição. O que está pronto, perfeito e acabado. O ser fica 9 meses recebendo o elixir da imortalidade, líquido amniótico, 90% de água, protegendo e facilitando os movimentos, ensaiando sua libertação. Sódio, potássio, cloro e bicarbonato, importantes para o equilíbrio e bom funcionamento das células e tecidos do novo ser. A proteína albumina, que é a proteção imunológica, e ajudam a desenvolver o novo ser, e mais proteínas que transportam nutrientes. Não vamos esquecer da glicose, que faz o novo ser ter energia, os lipídios, que formam o pulmão, e a capacidade necessária para transmutar de mundo
e respirar nosso ar. E os hormônios, estrogênios, progesteronas e prostaglandinas, que também ajudam a desenvolver e ajudam o útero, o recipiente sagrado. O líquido amniótico é estéril, seguro e mesmo com micro-organismos acabam ajudando no desenvolvimento. Esse elixir, líquido amniótico, em algum momento se transmuta para o DNA. O DNA tem o padrão do infinito, imortalidade. É a antena que nos conecta ao todo. Sua função principal, com o auxílio do elixir, é captar e transmitir sinais de energia, fotons de luz, de som. A água elixir, que está presente dentro e ao redor do DNA, é uma água especial. Trata-se de uma água estruturada, elixir. Essa interação revela uma profunda conexão com o todo, mostrando como a estrutura do DNA é a presença do elixir, água estruturada. São essenciais para manter essa ligação energética com o todo. O DNA, na verdade, carrega a essência da vida. É como o todo sabe quem é cada um de nós. Toda essa explanação é para explicar o tempo, para formar um novo ser e a importância do número 9. Segundo Tesla, que não podemos deixar de mencionar aqui, o número 9 representa a conclusão do ciclo de energia. 360 graus. 3 mais 6 mais 0 igual a 9. 180 graus. 1 mais 8 mais 0 igual a 9. 90 graus. 9 mais 0 igual a 9. 45 graus. 4 mais 5 igual a 9. Cria-se um padrão a cada bissetriz adicionada em que o resultado espantosamente dará 9. Observou-se que quando se coloca bissetrizes em um círculo, o ângulo resultante somado sempre será o 9. Reciprocamente, os polígonos revelaram exatamente o oposto. Os vetores acumularam uma singularidade na extremidade do círculo. A soma de todos os algarismos, excluindo o 9, é 36. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 igual a 36 e 3 mais 6 igual a 9. Paradoxalmente, o 9 somado a qualquer dígito retorna sempre ao mesmo dígito. Exemplo, 9 mais 5 é igual a 14, que se somarmos o 1 e o 4 de 14 é igual a 5. O número inicialmente somado a 9. 9 mais 7 é igual a 16, que se somarmos o 1 ao 6 é igual a 7, o mesmo número que somamos com o 9. Além disso, o 9 somado a qualquer outro algarismo sempre resultará no mesmo algarismo. Paradoxalmente, é como se estivéssemos somando com o 0. Então 9 é literalmente igual a todos os dígitos e simultaneamente a nenhum. Não obstante a tudo isso, se dividirmos cada algarismo dos números 3, 6, 9 por 2, o resultado na primeira sequência sempre será 9 e alternará entre 3, 6, 9 a cada 3 sequências. Na numerologia, 9 é sagrado angelical, significa fé, amor universal, karma, sabedoria divina, leis universais e espirituais, despertar espiritualmente e esclarecimento. Traz também empatia, indulgência, bondade, humildade, simpatia, abnegação, tolerância, misericórdia, discrição e grande sabedoria interior. Também traz destino, amor próprio, independência, atração, comunicação, realização, visão ampla de ver a não conformidade, espírito artístico e excentricidade. Nesse tempo, de 9, tanto o espermatozoide quanto o óvulo carregam o Sol e a Lua e se fundem, resultando um DNA. Tudo isso faz do ser informação, a mais perfeita união de todas as qualidades universais. Segundo o médium Benjamin Teixeira de Aguiar, que recebe Eugênia Aspásia, constitui uma boa analogia de um útero, o útero da deusa mãe. Você não está só, está amparado, envolvido pelas energias e emanações mentais daquela que cuida do bem-estar, do desenvolvimento,
da expansão de lucidez e consciência de todas as criaturas. Mercúrio. Os alquimistas dizem que Mercúrio é a fragmentação do um para muitos. Unânimes afirmam que antes da pedra ser encontrada deveria ter duas purificações: sublimação, processo seco, e lavagem, processo úmido. Isso significa que Mercúrio age intelectual e emocionalmente. Não precisa buscar a perfeição dos metais dentro de si, porque já o é. Antes, era preciso retificar o Mercúrio. Mercúrio, sal e enxofre dos filósofos, até que o espírito e o corpo metafísico se unam inseparavelmente por meio de uma alma metálica, preparando o salão para a coroação. Mercúrio transmuta o veneno para o elixir. A tábua de esmeralda diz que o fixo deverá ser volatilizado e o volátil deve ser fixado. A coisa deve ascender e depois descender, tornando as forças das coisas superiores às das coisas inferiores. Geber nos diz que é muito difícil fixar Mercúrio, a não ser que seja com seu companheiro alquímico, através de um artifício. Mas aquele que conhecer isto, conhecerá um dos grandes segredos da natureza, que é aquele das afinidades dos metais. Chamavam de corpo metálico essa energia planetária, quando ela já tinha sido transmutada e não era mais afetada por sentimentos e sensações baixas, tais como a luxúria, orgulho, inveja, medo, ganância e vá cobiça. Pré-corpo purificado sem a presença das sujeiras da terra, e eles chamavam de corpo metálico dos metais. Esse tipo de mercúrio não pode ser comprado ou fabricado nos laboratórios em cima da terra. Ele só pode ser feito no laboratório alquímico interior do nosso âmago, através da profunda transformação psicológica sobre o mundo e sobre suas impressões. Luz astral. A química de Deus nos propõe a reflexão da matéria, o aperfeiçoamento de todas as coisas, conceito e objetivo, que parece ser a semente e o fruto de todas as religiões do mundo. O mercúrio é a coisa única necessária para a grande obra. É o espírito dos metais. É a água que não molha. Nas mãos dos sábios, ele é conhecido como Mercúrio Filosofal. Este é o tratado que Edward Kelly escreveu em 1958 para Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Outra forma de enxergar Mercúrio era quando era visto como contraoposição ao enxofre. A dualidade enxofre e Mercúrio é a dualidade que se reproduz em toda a existência e que, de alguma forma, se manifesta em todas as religiões e em todas as crenças observadas. Esse enxofre e Mercúrio são representados em todas as religiões através de suas práticas e crenças. O Mercúrio dos sábios. Atofitos disse: aquilo que é filosófico não é visível. Diversas vezes, esse pensamento é associado a forças lunares ou às forças inconscientes, composição intelectual e emocional dos seres humanos. A tríade, enxofre, mercúrio e sal, as três forças ou princípios ocultos originais da existência. Mercúrio é o guardião da verdade, Deus Thoth. Ele traz a iluminação e o esclarecimento de fusão em núcleos, divisão celular. Transmuta o zigoto em blastocisto. O globo e a cruz, o feto, a pedra filosofal. O globo, na verdade, é o ser pronto, o feto, representando o reino material. A terra, a cruz que o envolve, diz que há um domínio espiritual em cima dessa obra-prima. Pronta. A transformação aconteceu. Há a vida humana, a própria consciência humana, pura, inocente. É a perfeição, a união da matéria, limpa com o espírito carregado de ensinamentos primordiais. A pureza, a espiritualidade já são presentes ganhos antes de adentrar ao mundo material. Seguindo a ideia do 3 vezes grande Hermes Trismegisto, tudo o que há em cima, há embaixo, e tudo o que há dentro, há fora. A terra mencionada antes
é a própria essência do ser, e a caverna para encontrar o ouro é a alma. A pedra é a centelha divina que habita dentro de cada ser que nasce com cada um de nós. Jung já dizia que é dentro de nós que a verdade se esconde. O conceito de magnus opus, ou grande trabalho, é central para a tradição alquímica. Representa a busca do alquimista pela criação da pedra filosofal, ou pela realização do objetivo supremo da alquimia. Essa jornada simboliza uma transformação espiritual ou interior do alquimista. Essa transformação é simbolizada pelo processo alquímico de transmutar o chumbo em ouro, e nessa analogia, o ser é o chumbo. O espírito básico, o objetivo é transmutar o próprio ser em ouro, ou o espírito divino, que representa a união da alma com o próprio Deus. A pedra, essa pedra que encontramos em qualquer lugar da terra, nos rios e encostas, é uma ferramenta que carrega informação. Tem capacidade de armazenamento e é fonte de energia. Por isso, os antigos usavam tanto a pedra, não porque não tinha outra coisa, mas porque eles sabiam o que a pedra significa. A noção de Deus está aqui, de Nikola Tesla, oferece uma perspectiva fascinante que combina ciência e espiritualidade. Tesla, um visionário em seu campo, acreditava na presença de uma energia universal em todas as coisas, a pedra inclusive, equiparando a presença de Deus, um campo energético divino onipresente, essencial e inerente ao universo. O círculo do vitriol, o óvulo, o milagre. Um círculo envolve todo o desenho, representando a totalidade, unidade e eternidade. Magnus opus. O círculo se fecha para a transmutação alquímica, onde o impuro é purificado até alcançar sua perfeição. 300 milhões de espermatozoides tentam chegar ao círculo, óvulo. Os que ficam de fora é porque não foram os escolhidos para habitarem esta terra. Não é o mais rápido que chega, porque é o óvulo que escolhe, o que já foi escolhido no cosmos pelo todo. Os espermatozoides correm para a vida, e o que chega, o escolhido pode ser chamado de iniciado. Somente um deles consegue entrar no círculo, óvulo, que em seguida se fecha totalmente para começar o grande milagre da vida. Fechado como o círculo do vitriol, onde só ficam os iniciados. Quando o espermatozoide, o escolhido, encontra o óvulo, um milagre divino acontece. Aparece uma faísca e um clarão rápido, tipo um flash. Os cientistas descobriram que esse fenômeno marca o início de um novo ser. Mas e a luz? Bom, essa luz é o sopro de Deus, a hora da criação de sua grande obra, o momento mais mágico da existência. Uma alma que se liga nesse novo ser, o início de uma grande jornada. Esse novo ser irá crescer, nascer, aprender e em algum momento terá que fazer escolhas para limpar sua alma. A retificação. As mãos que saem das nuvens, o todo. As mãos que saem das nuvens são as mãos do todo, que vão guiar a jornada. Uma delas ordena para Saturno frio e denso, associado à restrição, disciplina e dissolução, que ele é o chumbo do processo alquímico, a matéria-prima da grande obra que representa, o estado bruto e não refinado, tanto na matéria quanto na alma adormecida. A outra mão ordena para Júpiter, o planeta da expansão, sabedoria e transformação. O todo quer o estado refinado, a elevação da alma, além das suas limitações. Saturno é o início da jornada. Júpiter é a luz que orienta o alquimista em sua evolução. É o equilíbrio dessas forças opostas, harmonizar os dois. As mãos divinas conduzem a matéria bruta à sabedoria elevada. As duas mãos, estendidas a todo o diagrama, mostra quem realmente irá conduzir essa orquestra alquímica. Elas podem estar apontando para Júpiter e para Saturno, mas ao mesmo tempo
estão coordenando uma produção de um ser em seu estado perfeito e único. Nada mais poderá ser acrescentado após a obra terminada, pois essa é a pedra filosofal. O início de um ser humano é a pedra filosofal perfeita, pura, imortal. Os 3 escudos. O leão representa o enxofre, a águia, Mercúrio, a estrela de 7 pontas, o sal. Essa trindade, enxofre, sal e Mercúrio, precisam estar em perfeito equilíbrio para que haja harmonia dentro do ser. Tendo esses 3 princípios equilibrados, tanto o corpo quanto a alma e o espírito encontram sua verdadeira expressão. O sal simboliza o corpo, e o enxofre, a alma e Mercúrio é o grande intermediário que integra corpo e alma. As qualidades do sal são multiplicidade e ação. As do enxofre são unidade e vontade, e as de Mercúrio são a dualidade e sabedoria. Para viver de maneira plena e bem-sucedida, é necessário combinar em harmonia. Se olharmos de outra perspectiva, podemos associar o cálice à água, o leão ao fogo e a água ao ar, e a estrela à terra. As correntes que ligam esses escudos nos dizem que tudo está interligado, mas na mônada a sensação é de que falta uma chave para virar tudo isso e derramar a tão buscada pedra fundamental e o elixir da imortalidade para fora do vitriol. A mônada, a fechadura, simboliza o micro dentro do macrocosmo, mas aparentemente cabe uma chave que vira tudo e torna tudo real e palpável. A máxima alquímica, o um é o todo e o todo é o um, reflete muito bem a ideia de unidade conectando tudo, por meio de uma corrente contínua. Para os não iniciados, esse símbolo pode parecer uma simples junção de linhas e formas. Porém, para aqueles que buscam seu significado profundo, é uma mapa da transformação, um guia para os mistérios fundamentais da existência. Essa linguagem codificada pelos alquimistas é a voz silenciosa dos sábios, dizendo que, com a chave, quando girada, abre as portas para a revelação e realização. As correntes, refletindo a ideia de unidade porque está tudo conectado. Tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, tudo está ligado, tudo tem um sentido, tudo é ação e reação. A chave perfeita para virar esse diagrama e abrir o portal para o elixir da imortalidade e liberar a pedra filosofal é o tetragramaton. O tetragramaton, o nome impronunciável de Deus, é a chave para tirar a pedra filosofal. E meio aos símbolos místicos e esotéricos, o tetragramaton emerge como uma representação poderosa e enigmática. Composta por 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, essa chave carrega a sabedoria, a espiritualidade e mistério. O significado dessa chave mergulha nas esferas da criação, poder divino e equilíbrio cósmico. Juntas, essas letras formam a chave divina que transcende as fronteiras do tempo e espaço. É a chave alquímia, representando a transmutação espiritual e a busca pela união com o divino. É a chave para acessar as energias mais elevadas do universo. O pentagrama presente representa o ser realizado, possuindo símbolos para o equilíbrio Sol e Lua, a autorrealização, domínio do espírito sobre a matéria. Essa é a chave mais perfeita do esoterismo, porque ela abre o portal chamado vitriol, permitindo que a pedra filosofal, aqui o ser completo, transmute de mundo, deixando escorrer o elixir da imortalidade, aqui chamado de líquido amniótico. O céu e a terra, o alto e o baixo, assim em cima como embaixo. São 2 forças que devem permanecer em perfeito equilíbrio e integradas. E o mais importante, quando o tetragramaton abriu o vitriol, é por essas 2 forças gigantescas
que a pedra filosofal vai passar para sair do diagrama. A estrela de 7 pontas, o sal. O sal é o maior instrumento de proteção e transformação espiritual. Guarda segredos milenares que foram usados por culturas e tradições ao longo dos séculos. O mais importante, ele carrega um superpoder: proteger e purificar a alma. É uma arma espiritual, um componente primordial da criação, ou seja, ele sempre existiu. É um mineral que testemunhou todo o processo de formação do planeta, sempre esteve lá, e é um símbolo físico e espiritual da ordem divina estabelecida. O sal é a representação tangível da pureza e do equilíbrio, uma assinatura do Criador, gravada na própria estrutura da matéria. Como um cristal que mantém a integridade do que toca, sua missão é a preservação. No vitriol, representado pela estrela de 7 pontas, numa posição estratégica, no diagrama, o feto ao nascer passará pelo banho de sal, e no seu papel na criação do ser, torna-se uma metáfora poderosa da presença divina, garantindo que a pureza e a ordem original da criação sejam mantidas e continuará através dos séculos. O sal transmuta dentro de cada ser. A imortalidade. A maioria de nós acredita na morte, porque desde que nascemos, instituições, religiões, governos colocaram isso dentro de nossa cabeça, para sermos controlados e sentir medo. Mas, sim, na verdade, nós somos imortais. O fim não é o fim. A física quântica está começando a comprovar o que a espiritualidade milenar sempre soube. Quando o corpo que habitamos acaba sua validade, ou deixamos de respirar por outros motivos, nossa consciência, alma, fica solta e pode viver um outro universo. O fim não é o fim. É uma porta giratória para outros começos. Roger Penrose e Stuart Hameroff, 2 cientistas, acreditam que a consciência é um fenômeno quântico, não está limitado ao corpo físico e pode transcender nossa biologia. Ou seja, se o corpo desliga, a consciência continua. O ser continua, porque alcançamos a imortalidade sendo criados dentro do microcosmo por Deus. Os budistas e os hinduístas, a toda a espiritualidade já observada, já sabem disso desde os primórdios, menos as religiões cujos objetivos suspeitos sempre foi o de controlar as pessoas através do medo, punição e castigo. A consciência é infinita e a morte é apenas uma transição. Bhagavad Gita fala de múltiplas dimensões e ciclos de existência. Somos, na verdade, fragmentos de algo infinitamente maior. O Atman, no hinduísmo, diz que atravessamos ciclos de nascimento e morte infinitos. No budismo, somos comparados a um rio que flui e, quando perdemos o corpo, a alma continua. Essas verdades espirituais, a ciência está começando a provar tudo. Por isso, vivamos sem medo da morte. Afinal, somos imortais. Somos a pedra filosofal, protegida pelo elixir da imortalidade. Nossa alma, após deixar o corpo, pulará para outro universo, onde viveremos uma nova vida, com a chance de aumentar a retificação. E assim, acontecerá infinitamente até que todos tenham chegado à pureza de pensamentos, amor, união, solidariedade, empatia e todos esses valores morais. E aí sim, essa fração que somos do todo terá o sentido especial. O um é o todo e o todo é o um. Telúria Gaia.